Gravando, Laís. Tudo bem, então vamos começar. Então, de novo, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Instituto Armando Dias Tavares, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes do terceiro colóquio da Física da UERJ. Hoje é o segundo dia dessa terceira edição e os colóquios estão acontecendo bimestralmente, então esse ano a gente ainda tem mais uma edição que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no final. O tema escolhido para essa terceira edição foi Mulheres na Ciência, e a gente vai discutir a importância do papel das mulheres na produção científica durante a pandemia. Ontem nós tivemos a honra de receber a professora Sônia Guimarães, que falou brilhantemente aqui para a gente sobre as ações e iniciativas envolvendo as meninas nas ciências, sobretudo de meninas negras, mostrando que a gente ainda está muito distante e tem um enorme desafio pela frente. Então, o evento acontece sempre em 2 momentos. Hoje é o nosso segundo dia e, por isso, temos uma mesa redonda com 3 convidadas, com perfis totalmente diferentes, abordando esse tema tão importante. Então, antes da gente começar, eu gostaria de passar a palavra para o professor, para o nosso diretor do Instituto de Física e idealizador desse evento, professor Alan Freitas Machado. Seja bem-vindo, professor Alan. Vou passar a palavra para a abertura. Obrigado, Laís. Boa tarde a todos e todas. Dizer que é com muito orgulho que eu toco essa segunda parte do terceiro colóquio, né? Agradecer a presença do nosso vice-diretor, também registrando a presença dele, dos colegas professores do Instituto de Física e demais colegas. Em especial, a equipe de suporte em Libras, né? Como, por exemplo, a Mônica, que ali está. Eu não sei se hoje está também o Tiago, né? Então, agradecer a professora Renata, a professora Paula e a professora Josefine por participar desse evento de mulheres guerreiras. Eu até digo assim, são mulheres guerreiras, né? Porque ontem, quando a professora falava a respeito da história de vida dela, né, mostrando que cada dia ela enfrentava uma problemática diferente, e hoje está aí a professora, uma projeção internacional, levando o nome do Brasil, as mulheres levando o nome do Brasil no mais alto nível de tecnologia, da ciência como um todo. Agradeço a equipe, né, que hoje está sendo comandada pela Laís. São três jovens incorporados recentemente ao Instituto de Física, professora Laís, professora Andréa e professor Danilo, né, jovens também que estão levando o Instituto de Física para frente, né, com muita garra, né, abrindo mão de um monte de outras atividades, né, das suas pesquisas, para estar aqui contribuindo para que esse tipo de evento aconteça. Então, eu me sinto muito orgulhoso como diretor do Instituto de Física e considero aberto, então, o evento e retorno a palavra à professora Laís. Faço também o meu agradecimento ao professor Jonas, que é o presidente da Fundec, que é uma fundação em Duque de Caxias, que harmoniosamente, né, nos concedeu os tradutores em Libras para estarem presentes aqui no nosso evento. Tá? Então, Laís, por favor, eu vou tirar a câmera para poder evitar qualquer turbulência na fala de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, professor. Então, dando continuidade, como a gente já disse, essa edição é dedicada às mulheres que fazem e que produzem ciência. E que, sem dúvida, foram muito atingidas de todas as formas, mas, sobretudo, profissionalmente, academicamente, durante esse longo período de tempo aí que a gente está passando pela pandemia do Covid-19. Por mais resistentes que as mulheres pareçam ao longo da história,
a gente não pode reforçar de maneira nenhuma o discurso meritocrático de que quando a mulher quer, ela se esforça, derruba os muros e consegue, né? O caso é que em 2021 esses muros nem deveriam mais existir. E eles são muito diferentes para cada tipo de pessoa. A rigidez dele depende da quantidade de privilégios que você tem acumulado. Então, se você é homem, se você é branca, se você vem de uma condição social mais justa, se você tem ou não filhos, se você tem ou não uma rede de apoio, são muitas variáveis que vão impactar de maneira significativa também a produção acadêmica. Uma pesquisa realizada em junho de 2020 mostrou que as publicações, números de publicações aceitas, né, tendo como primeiro autor uma mulher, caiu mais de 30% no ano passado. E a gente está aqui para discutir se a pandemia vai ser mais um desses muros e ouvir sobre as ações que essas diversas mulheres vêm trabalhando para que esses muros possam ficar um pouquinho mais espaçados no futuro, né, pelo menos. Então, a nossa mesa hoje é composta por 3 mulheres incríveis: Renata Fontaneto, jornalista de divulgação científica do Museu da Vida; Josefine Rua, pós-doutora em cosmologia pelo CBPF; e Paula Nascimento, professora da Escola Básica e ex-aluna do Instituto de Física da UERJ. Cada convidada tem cerca de 25 minutos para a exposição do tema, e após a gente vai fazer as perguntas deixadas no chat pelos convidados. Lembrando que toda transmissão conta com a tradução de um intérprete de Libras, então quem for utilizar precisa fixar a tela da Mônica ou do Matheus, para que ela fique maior para você. Como o tempo é curto, eu vou interromper vocês quando faltar 5 minutos para avisar, para ninguém ter nenhum problema. Então, dando início, eu tenho o imenso prazer de apresentar a nossa primeira convidada, Renata Fontaneto. Renata é jornalista formada pela UFRJ, mestre em divulgação da ciência, tecnologia e saúde pela Fiocruz, jornalista do Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público do Museu da Vida, foi coordenadora durante um tempo, atua com divulgação científica em museus de ciências, redes sociais e jornalismo científico. Participou de diversos projetos internacionais na Alemanha e na Itália, que ela vai falar, porque eu não vou me arriscar a falar os nomes. Também é especialista em divulgação científica, tecnologia e saúde pela Fiocruz e foi uma das vencedoras do Hackathon da Divulgação Científica em Saúde em 2018, pela qual conseguiu um prêmio para coordenar o projeto Rap Ciência, que fez muito sucesso, né, no museu. Atua com pautas e projetos sobre gênero, raça, feminismo, ciência e saúde, saúde pública, educação, tecnologia e meio ambiente. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada por você ter aceitado. Eu sei que é uma semana difícil, né, para você. A gente está no meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e esse é um período em que a Renatinha não para. Então, ela deve ter muita coisa para fazer. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. Vou pedir para você compartilhar a sua apresentação com a gente e a palavra é sua. Obrigada, Laís. Valeu mesmo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, professora Alain, Josi, Paula, Mônica, Andréia também que estão aqui presentes, todo mundo que está assistindo. Para mim é um prazer muito grande quando eu recebi, né, o convite pela Laís, porque eu já conheço Laís de 2 projetos, né, dentro do Museu da Vida da Fiocruz, a gente trabalhou juntas. Então, tipo, eu me sinto muito em casa e principalmente é muito especial, tipo, falar com pessoas da UERJ, né, que é super pertinho aqui da minha casa. Eu moro na Tijuca, né? Então a gente fica no Maracanã. Então praticamente todos os meus melhores amigos estudaram na UERJ. Então eu tenho um carinho muito grande por essa universidade pública e sinto saudade, muita saudade de estar na UERJ, embora eu tenha sido da UFRJ. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para falar um pouquinho sobre essa área da divulgação científica, né? Que tem sido a minha casa desde que eu me formei na UFRJ, no fim de 2014. Vamos lá. Tentar aqui trabalhar com a tecnologia. Por favor, me falem se vocês conseguem ver a minha apresentação e se ela está abrindo. Foi, né? Está aí em modo edição aí. Agora foi. Tá. Bem, então, assim, eu vou falar um pouquinho, né, sobre como que foi a minha pesquisa de mestrado, que eu terminei, eu defendi o meu mestrado pela Fiocruz no curso de Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde em abril deste ano. E eu peguei e mesclei um pouquinho, né, alguns resultados e vou falar um pouquinho dessa experiência, né, de como foi conduzir essa pesquisa sobre gênero e ciência durante a pandemia. Tem mulher na divulgação científica porque
eu acho que eu gostaria de trazer um pouco desse olhar meu, né, enquanto mulher, jornalista, estava aprendiz, né, de pesquisadora, e hoje eu posso me dizer um pouco pesquisadora depois de concluir o mestrado, com um olhar futuro para o doutorado, mas que ainda não está nada certo, porque eu ainda não sei o que eu quero estudar. Mas, enfim, tem muita mulher na divulgação científica, e isso, inclusive, é um dado interessante, porque tem um artigo que fala justamente sobre a presença da mulher na divulgação científica e como que as mulheres, às vezes, elas são consideradas as pessoas que, de fato, precisam realizar a divulgação científica. Por uma questão que, enfim, tem todo um contexto, né, uma explicação ali mais sociológica e tal, mas às vezes a divulgação científica ela é vista como se fosse um braço da ciência, uma área que olha para a ciência com um olhar de cuidado. Precisamos divulgar a ciência e falar sobre a ciência. E tem um artigo que fala que muitas mulheres elas são consideradas as pessoas que devem fazer divulgação científica porque as mulheres, historicamente, elas são vistas como as pessoas dentro da sociedade mais atreladas ao cuidado. E por ser mulher, a mulher deveria fazer divulgação científica, porque, opa, a gente precisa de mais mulher na ciência. Então, vamos colocar a mulher para fazer divulgação científica, porque ela é a pessoa que deveria falar, né, pela divulgação e falar sobre ciência para justamente atrair mais mulheres. Isso é um perigo, né? E eu quis colocar esse título porque tudo bem, a gente sim precisa de mulher falando sobre ciência, fazendo ciência em todos os espaços, só que a gente não pode desresponsabilizar o homem de chegar junto para também fazer divulgação e falar sobre os problemas da ciência, justamente colocar os homens para fazer divulgação, porque a divulgação ela precisa ser feita por todos, né? E, bem, a minha pesquisa tem esse subtítulo, né, O Olhar de Jovens Mulheres para a Temática Mulheres nas Ciências em Blogs. Eu vou explicar um pouquinho mais como que foi a minha pesquisa. E eu tive como orientadora a professora Marina Ramalho Silva, que também é uma grande amiga minha, foi super orientadora, super parceira. E aí, para abrir essa discussão, em vez de conceituar a divulgação científica, que é a minha área, eu vou falar por quê. Para que a gente precisa fazer divulgação científica? No Museu da Vida, que eu já estou lá há 7 anos, né? Em outubro, eu estou completando 7 anos de museu, a gente tem uma visão muito dialógica da divulgação científica. É uma visão muito calcada numa comunicação de diálogo que pode ser feita por muitas pessoas para diferentes públicos, para diferentes audiências. Eu quis trazer esse pequeno trecho aqui do Yuri de Castelfranc, né, que é um sociólogo brasileiro, físico e sociólogo brasileiro, já foi jornalista de ciência. Atualmente ele coordena a especialização em divulgação científica AMEREC, né, na UFMG, lá de Minas Gerais. E ele fala nesse artigo dele, Por que comunicar temas de ciência e tecnologia ao público, o seguinte: a ciência ela faz parte da nossa cultura, de nossa maneira de criar arte, de nossos medos e fantasias, de nossa prática, de nossos pensamentos. São necessárias, portanto, não mais seringas para inocular informações e noções, mas, sobretudo, bússolas de qualidade para a informação que já circula. E eu acredito muito nisso, né, através do trabalho que eu realizo no museu e como a Fiocruz pensa estrategicamente a divulgação científica dentro da sociedade. A divulgação, eu acho que ela está muito nessa palavra aqui que ele colocou, nessa expressão, na verdade, bússolas de qualidade para a informação, porque não basta você pegar uma equipe ou uma pessoa e passar conhecimento. Você precisa contextualizar esse conhecimento, né, na história da ciência, da saúde pública, da tecnologia. Você precisa conversar, dialogar com essas pessoas, entendendo quais são os conhecimentos que uma determinada pessoa, uma determinada audiência já tem, né? Então, não é simplesmente você pegar um conhecimento e jogar, é você dialogar com essa pessoa respeitando o que essa pessoa já sabe, né? E ele fala, não precisa-se não só de explicadores da ciência, mas também críticos da contemporaneidade, né? Pessoas que olham para a ciência e que vão divulgar essa ciência de uma maneira crítica, entendendo também que a ciência ela já fez muitos erros, né? A ciência, dentro da história da ciência, a gente tem episódios muito tenebrosos que a divulgação científica precisa, inclusive, estar ciente sobre e
falar sobre isso para que a gente possa, inclusive, praticar melhor ciência, não só melhor divulgação científica, mas também melhor ciência. E aí, completando um outro trecho, né, que Yuri traz nesse artigo dele, precisa-se de comunicadores que sejam catalisadores de debates e discussões democráticas, para que cada vez mais informação e conhecimento possam significar empoderamento, capacidade de agir e participar. Então, participar, né, essa última palavra. A gente não divulga só a ciência para que o outro fique sabendo sobre ciência. A gente divulga a ciência, está na nossa missão social, tanto do Museu da Vida quanto da Fiocruz, divulgar ciência para que as pessoas se empoderem daquelas informações e queiram participar desse debate público sobre a ciência, queiram talvez, num projeto de ciência cidadã, chegar junto para produzir algum dado, né? É uma parte difícil da divulgação científica, né? Fazer ciência com pessoas do público, não especialistas, é difícil, né? Demanda tempo, demanda dinheiro, mas é essa divulgação científica na qual a gente acredita. E aí, bem, só contextualizando um pouquinho, né, a forma como eu acredito que a gente deveria fazer divulgação científica na sociedade, e aí pulando para a pergunta norteadora do meu estudo de mestrado, né? Qual foi a minha pergunta norte? Como vídeos de divulgação científica podem estimular o debate sobre o tema Mulheres nas Ciências entre jovens de escolas públicas? Então, eu quis analisar, eu fiz um tipo de estudo que a gente chama na área de comunicação, que é estudo de recepção. É você conseguir entender como uma determinada audiência ela vai se relacionar com aquele conteúdo, como ela vai fazer sentido sobre aquele conteúdo. Então, eu busquei vídeos de divulgação científica no YouTube que falavam sobre mulheres nas ciências e fiz grupos focais com jovens, né, de ensino médio de escolas públicas do Rio de Janeiro, para ver como essas jovens elas iam se relacionar com esse conteúdo que elas estavam vendo. Que repertórios culturais elas iam trazer nos grupos focais para dar sentido àquilo que elas estavam assistindo. E aí, assim, por que é importante estudar internet e divulgação científica, né? Entendendo que são vlogs, né? Eram os materiais de estímulo que eu usei nos meus grupos focais, eram de 2 canais muito conhecidos de um selo do Brasil que se chama Science Vlogs Brasil. Existem algumas pesquisas, né, que trazem esses dados para a gente poder entender por que é importante de estudar internet e divulgação. Por exemplo, hoje em dia, os dados mais recentes mostram que o brasileiro ele navega diariamente na internet em torno ali de uma média de 9 horas e 17 minutos. Esses sites aqui, Google, YouTube, Facebook, são os sites mais acessados pelos brasileiros. E dentro dessa realidade, dentro desses sites, né, quais são as atividades preferidas que as pessoas mais gostam de fazer? Assistir a vídeos, vlogs e ouvir músicas. Em relação aos jovens, tem pesquisas que indicam que os jovens acessam informação científica principalmente pelo Google, pelo YouTube e pelo Zap, né? E também o consumo de informações entre os jovens está muito nichado ali em assistir a programas e vídeos na TV ou no universo digital. Então, a gente já vê que vídeos e YouTube têm ali uma importância no consumo de informação, né? E se eles estão acessando essa informação por esses vídeos, né, pelo Google, pelo YouTube, por que não estudar os vídeos que estão falando sobre a divulgação científica na internet? Isso pode trazer para a gente dados importantes para a gente poder pensar estrategicamente como fazer, como realizar uma melhor divulgação científica para esses jovens nesse canal do YouTube. Bem, os meus materiais de estímulo vieram do Science Vlogs Brasil, né? Já tem muita pesquisa dentro da grande área, né? É uma área que está evoluindo muito, a pesquisa em divulgação científica no Brasil está evoluindo muito, e já tem muitas pesquisadoras e pesquisadores que estão tentando contextualizar esse universo dos vlogs, né? E o Science Vlogs Brasil, ele foi criado em 2016. Os dados mais recentes, né, que a gente tem mostram que são 60 canais, e desses 60 canais, 4 são liderados inteiramente por mulheres, apenas 4. Existem canais mistos com homens e mulheres, mas os liderados por mulheres estão dentro desse número bem pequeno. Quem são os produtores, né, do Science Vlogs Brasil? A gente tem uma maioria masculina, de 18 a 35 anos,
que são representantes das ciências exatas da Terra ou das ciências biológicas, cursam ensino superior e moram principalmente na região Sudeste. Então, aqui nesse parágrafo, a gente consegue perceber algumas lacunas. Qual é a idade que não está representada, qual é o sexo, gênero, né, que não está sendo representado, as ciências que não estão sendo muito bem faladas e muito bem representadas nesses canais. E isso já mostra, já traz para a gente um indício de quais são as ciências e as pessoas que não estão plenamente representadas dentro desse universo do Science Vlogs. E aí, eu acho que um pilar muito importante da minha pesquisa foi justamente o que as feministas, né, críticas à ciência, existe uma área de estudo super grande dentro dos estudos de gênero, intitulada Crítica Feminista à Ciência, o que essas pesquisadoras estão estudando e como que elas, a partir de estudos da sociologia, da história da ciência, da filosofia da ciência, como que elas estão criticamente olhando a ciência para a gente poder fazer uma ciência mais embasada, né, melhor, mais inclusiva, mais diversa. Eu só vou pensar desse slide, eu vou pensar a Scheibinger, que a Londa Scheibinger é uma historiadora da ciência norte-americana e ela tem um livro super importante para a área, que é O Feminismo Mudou a Ciência, né? E tem um capítulo genial no livro dela, que é justamente quando ela começa a contextualizar o nascimento da ciência nos séculos 17 e 18, na verdade, a institucionalização da ciência moderna, né? E ela faz ali todo um apanhado para ver onde estavam as mulheres naquele contexto histórico e onde estavam os homens naquela mesma época da nossa sociedade, né? E o que é importante de perceber é que na criação da ciência moderna, as mulheres elas sempre foram alijadas do processo de construção do conhecimento, né? Especialmente mulheres negras, mulheres, né, indígenas, né, mulheres nativas de seus países, e mulheres brancas também eram alijadas, mas ainda assim elas tinham mais privilégio e mais acesso a essa construção de conhecimento, mais acesso a determinados espaços de poder. Mas o homem, ele era considerado o grande ocupante da esfera pública, né? E se ele era o ocupante da esfera pública, porque existiu uma determinada teoria, né? Que eu não vou trazer aqui porque é muita informação, mas tinha sim uma teoria que circulava na Europa naquela época, principalmente países europeus, que fazia com que houvesse essa divisão, né? Essa estratificação na sociedade para justificar por que a mulher deveria ficar em casa, né, ser a ocupante natural do espaço doméstico e por que o homem deveria ocupar o espaço público. A minha metodologia, né, o meu trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Politécnica de Saúde da Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Antes de realizar os grupos focais, eu fiz um questionário online, disparei isso, né, para jovens pelo Zap, para que elas pudessem me dar informações sobre dados sociodemográficos e também o uso delas em redes sociais, né, como que elas fazem uso dessas redes. E aí depois montei 3 grupos focais online no fim de 2020, com jovens, né, essas jovens de escolas, e passei, para começar a conversa, eu peguei 2 vídeos, né, de 2 canais distintos, recortei um trecho pequeno para conseguir começar a conversar com elas sobre mulheres nas ciências e como que elas percebiam, né, esses assuntos e os próprios vídeos. Inicialmente, a gente, por causa da pandemia, minha pesquisa foi muito afetada pela pandemia, eu tinha a ideia de fazer 2 grupos focais masculinos e 2 grupos focais femininos, mas eu não consegui participantes suficientes para o segundo grupo focal masculino. Então, eu tive que descartar um grupo focal masculino e acabei fazendo um terceiro feminino e fechei a pesquisa com 3 grupos focais só com mulheres. Quais foram os vídeos, né? Eu fiz uma busca no Google para conseguir achar os canais que iam compor o meu material de estímulo e encontrei, tinha algumas palavras-chave, né, para conseguir fazer essa busca. Encontrei alguns vídeos com mulheres, né, com vlogueiras do Science Vlogs Brasil e pouquíssimos vídeos com homens falando sobre mulheres na ciência, né? Acabei selecionando o vídeo do Pirula, Violência contra a Mulher na Ciência do Brasil, e o trecho que eu recortei fala muito sobre assédio sexual e moral e ambiente científico de forma não acolhedora, né, em relação às mulheres, e um vídeo super bacana do canal da Matemaníaca
com representantes, né, as duas representantes do canal Peixe Babel, que foi Mulheres na Ciência, FIT, Peixe Babel e Bit de Prosa. E elas falam sobre a experiência e atuação delas nas ciências exatas e da Terra e comentários que desestimulam a mulher na ciência, que podem desestimular, na verdade, né? Bem, ao todo, nos meus grupos focais, eu consegui 14 participantes, estudantes de escolas públicas. A maioria morava em localidades com baixa renda per capita ou em regiões administrativamente, né, menos favorecidas do estado do Rio. E na autodeclaração, elas se autodeclararam 3 jovens brancas, 7 pardas e 4 pretas. E aí, assim, eu ainda estou construindo o meu artigo, né, que eu vou tentar publicar. Então, eu vou só trazer alguns resultados, eu não vou abordar eles, né, em extensão, por causa do tempo, mas também por causa do artigo que ainda vai sair. Quais foram alguns dos meus resultados? Os vídeos, a gente percebeu que eles tiveram muito potencial para estimular o debate entre essas jovens, né? Então, quando elas assistiram ao material, elas falaram sobre áreas femininas, consideradas, né, as áreas consideradas femininas dentro da sociedade versus as áreas consideradas masculinas. Elas falaram sobre racismo, nomearam, né, citaram dificuldades históricas enfrentadas pelas mulheres, principalmente as mulheres negras, e houve, se eu me lembro bem, houve 2 participantes ou 3 participantes que trouxeram a questão da dificuldade enfrentada pelas mulheres mães, né? E o que é mais interessante é que a gente não falava sobre maternidade, os vídeos não falavam sobre maternidade, elas trouxeram essas dificuldades de forma espontânea, o que para um estudo de recepção da área da comunicação, isso é muito rico, porque a gente quer saber justamente qual é o repertório cultural que o material tá suscitando, né? Como que isso está gerando mentalmente o debate, né, para elas e como que elas trazem isso para a conversa em grupo. Em segundo, né, as jovens, elas, para conseguir fazer sentido dos vídeos que elas assistiram, elas trouxeram muitas experiências do dia a dia. Situações que elas tinham enfrentado de discriminação, né, comentários que elas tinham ouvido, exemplos, né, de coisas que familiares delas já tinham passado, principalmente a mãe. Né? Elas citaram vídeos no YouTube, aos quais elas já tinham assistido também, tipo, poxa, tipo, tem tal vídeo que fala sobre mulheres na sociedade, né? Posso deixar o link aqui? Elas colocavam o link. E também elas mencionaram podcasts, novelas e pessoas próximas, né? Então, isso mostra também, em termos de comunicação, quais são os atores com quem elas estavam se relacionando, né? Como que as pessoas em volta delas estavam mobilizando essas questões. Se essas pessoas, por exemplo, conversavam com elas sobre isso. E na verdade, assim, algumas provocações, né, que eu coloquei nas minhas considerações finais, eu trouxe para vocês aqui também. Por exemplo, a gente não percebeu, apenas uma jovem falou que conhecia o Pirula, né? Dentro desse universo das 14 jovens, apenas uma falou, poxa, conheço o vlogueiro, né? E aí, isso pra gente, assim, o que a gente percebeu? O universo da divulgação científica do Science Vlogs Brasil parece não fazer parte do dia a dia das jovens que participaram dos meus grupos focais. Mas a gente não pode concluir que a divulgação científica do YouTube não faz parte do dia a dia delas. Então, é importante fazer essa diferença, né? O Science Vlogs Brasil elas parecem não consumir os vídeos dos Science Vlogs, ou pelo menos aquele universo de vídeo ali que a gente colocou nos grupos focais. Mas elas podem ser audiência de outros canais, que inclusive abordam a ciência de forma transversal, né, com outras temáticas. E aí, assim, para os coordenadores do selo do Science Vlogs, pode ser interessante, né, se eles quiserem estimular a discussão sobre as mulheres nas ciências entre esse público da minha pesquisa, jovens de escolas públicas, né, do Rio ou mesmo de outros estados, pode ser interessante eles conversarem com os produtores dos canais do Science Vlogs Brasil e falarem, tipo, colocarem como critério de seleção, né, a continuidade no selo, a abordagem sobre as desigualdades de gênero e raça dentro da ciência, porque para as minhas participantes, esses temas foram muito importantes. Foram temas de identificação e elas se envolveram muito na discussão desses temas a partir dos vídeos que elas assistiram, né? E eu acho também que Opa, perdão.
ver se eu volto aqui. O debate, né, dentro desses grupos focais também mostrou, assim como eu estava falando, que é isso, elas parecem não fazer parte, ser audiência, né, desses canais, mas talvez, se os produtores começarem a falar amplamente sobre mulher na ciência, né, sobre uma divulgação da ciência, tipo, com base em critérios de gênero, né, com uma abordagem de raça, por que não essas pessoas, né, essas participantes, talvez elas se interessem em olhar esses vídeos que vão falar mais sobre isso e, a partir desses vídeos, começar a enxergar esse material como porta de entrada para outros vídeos de ciência, né? Isso, enfim, é uma realidade pequena que talvez não pode ser extravasada, né, para um contexto mais geral, mas pode ser uma política na verdade, uma política para tentar ampliar a identificação de jovens de escolas públicas, principalmente mulheres, com esses vídeos de divulgação no YouTube. Então, assim, terminando nessa parte dos resultados, e aí eu gostaria de terminar falando para vocês que, assim, a pandemia, além de afetar a minha pesquisa muito, né, e afetar a minha produção de conhecimento, enfim, me afetou muito pessoalmente, né, e foi um ano muito difícil, psicologicamente falando mesmo, porque eu tive que virar coordenadora da minha área dentro do Museu da Vida, né, do Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público, e tive que assumir a pesquisa, refazer a pesquisa, né? Eu tive que reformular a metodologia da minha pesquisa. E foi um ano muito difícil, que inclusive em outubro do ano passado, eu precisei ligar para o setor de atendimento psicológico da Fiocruz para conseguir entender o que estava acontecendo na minha cabeça, né? E eu ainda não estava fazendo terapia, eu tinha, enfim, deixado uma terapeuta no início do ano. Então, eu gostaria de trazer para vocês que acho que, para além dessa questão da pandemia, a gente precisa de uma academia mais acolhedora, porque as mulheres elas acabam arcando, né, com uma carga mental muito maior e tem muita pesquisa que fala sobre isso, né? Então, como que alunas, como que professoras, elas podem também lutar por uma academia, né, mais acolhedora? Não basta só elas lutarem, é preciso muita responsabilidade institucional, muita querência institucional e muita também acolhimento de outros colegas, né, e de outros pares. Mas para as mulheres que estão assistindo, eu falaria um pouco sobre a minha experiência, né? Procure ajuda psicológica, se for possível, talvez num centro de acolhimento, né, com um preço menor, né, aqueles acolhimentos populares, ou mesmo se você puder pagar mais, procure ajuda psicológica, converse com as pessoas, né, não guarde tudo para você. Eu percebi que houve momentos do ano passado em que eu estava tão sobrecarregada de trabalho e pesquisa que eu não conversava com as pessoas para pedir ajuda, né? Se você sofreu algum assédio, na medida do possível, se for seguro, denuncie, procure instâncias de poder e de decisão dentro da sua instituição que possam te ajudar nesse processo. E é isso, peça ajuda. Mesmo pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa que você seja mais próxima, mas converse com essa pessoa, conta o que está acontecendo, peça ajuda. E é isso, muito obrigada. Falei muito rápido, né, sobre a pesquisa, mas é porque também tem muita coisa ainda para sair em artigo. Deixo aqui meu e-mail, meu Twitter, né, que eu posto mais coisas de trabalho lá, e também meu portfólio para quem quiser olhar. Quem tiver qualquer dúvida, a gente pode conversar, também me procura nesses canais. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Renata. Tá dando tempo, acabou antes ainda. Eu não sei, enfim, espero mesmo que esteja dentro do tempo, porque eu pensei, cara, será que Laís já falou e eu não percebi? Não, eu vi que você ia terminar e não te interrompi. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, dando continuidade, eu gostaria de apresentar a nossa segunda convidada, que também não foi fácil de conseguir não, porque é muito requisitado, né? Josefine Rua. A Josefine trabalhou como pós-doutoranda em Cosmologia e Astrofísica no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e no Instituto de Astrofísica de Paris. Voltou ao Brasil e criou a Doutorando Consultoria, onde atua como consultora para graduados e graduandos em Ciências Exatas e Engenharia. Também trabalha com divulgação científica, coeditando uma publicação online sem fins lucrativos e que tem mais de 25 mil seguidores, né? Desde 2018, é sempre convidada a palestrar em museus, universidades como o Museu do Amanhã, Museu da Vida e algumas universidades brasileiras. Então, seja muito bem-vinda, Josefine. Obrigada por aceitar o convite.
vou pedir para você compartilhar a sua apresentação para passar a palavra para você. Obrigada, Laís, e obrigada pelo convite. Aproveitar para agradecer. Eu fiquei muito feliz com o convite e eu gosto muito de participar desses eventos, nesse sentido, como ouvinte também. Eu acho que a gente aprende muito uns com os outros e é bom a gente ter esses momentos formais para refletir junto. É todo mundo muito corrido e juntar pessoas diferentes, eu acho que também é um ponto bem legal na conversa. E agora, né, essa responsabilidade aí de falar depois da Renata, mas vamos lá. Eu não trouxe apresentação, eu quero mesmo bater um papo, não vou falar sobre a minha pesquisa. E uma coisa só para uma pequena correção, que é a correção que foi culpa minha, que não dei a correção a tempo para a Laís, mas eu realmente trabalhei, eu criei essa consultoria de carreira para cientistas, mas não atuo mais lá. E também o blog Cientistas Feministas continua existindo, muito maravilhoso, com mais de 70 mulheres cientistas escrevendo, que foi criado inclusive com esse propósito de divulgar o trabalho de cientistas, né, de dar ser uma coisa, uma mão dupla, né, ser uma produção de divulgação científica totalmente gerada por mulheres, né, e também dar notoriedade para as cientistas mulheres também. Mas eu também não trabalho mais lá, infelizmente, saí há um tempo, e continuo trabalhando na área de negócios, mas de outra forma. E eu queria falar a apresentação de hoje, vou botar aqui também um reloginho para mim, para não perder. O que eu queria falar com vocês hoje é aproveitar assim, a galera mais jovem e a gente discutir sobre como é que se estrutura, sobre por que a gente está dentro da ciência, ser representado não é suficiente, né? É uma questão de modificar, não é só a gente entrar e continuar, vamos dizer assim, alimentando o sistema, né? É questionar o sistema, é construir uma coisa nova, se vai ser rápido, se vai ser devagar, eu já nem entro na questão, mas é realmente, eu acho que uma tentativa individual e coletiva da gente criar questões novas. E acho que já está claro, né, porque de divulgação científica, de questões durante a pandemia, você já tem um grupo que já tem dificuldade enfim, né? Você está falando de mulheres, e aí quando você agrega a mulheres a questão racial, questão de gênero, enfim, só agrava mais a situação. Então, grupos que já são vulneráveis, ficam mais vulneráveis ainda na pandemia. Então, mulheres que estão em posições de alta performance, ciência é uma carreira de alta performance, ficam mais vulneráveis ainda, né? E eu já vi muita gente sair, né, obviamente, né, nesses anos todos, e muitas mulheres fantásticas, e é claro, ninguém, eu vou ter que discordar um pouquinho do diretor, do Alan, nada pessoal, mas esse conto de ser guerreiro guerreira é mais um peso adicional nessa história toda. Eu super entendo, é um elogio. Eu, por muito tempo, achava minha mãe uma guerreira e depois comecei a questionar que droga que ela tem que ser uma guerreira, que porcaria. Então, eu quero só dizer assim, só agrava ainda mais situações que ficam... Enfim. Então, dito tudo isso, o que eu vim falar aqui, né? Eu queria bater um papo que vai parecer um monólogo, mas eu vou torcer para que entretenha vocês também, no sentido de quão importante é a gente criar narrativas, né? A criação de narrativa, a criação do pensamento, ele direciona tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, eu vou tentar fazer provocações de por que isso é importante para a galerinha mais nova, em especial. E eu passei por isso também, né, quando a gente era mais novo, mais nova, a gente fica muito sedento por saber quem a gente é, por entender e, nesse sentido, identificar a nossa narrativa de vida, né? E a gente, quando entende quem é, tende a querer que essa resposta seja absoluta. E não só isso, a gente fica procurando também narrativas absolutas no nosso entorno. Então, se eu fizer assim, vai dar certo, se eu não fizer assim, eu vou falhar.
E aí, de novo, né? Se a gente coloca na pilha, né, de questões de gênero, raciais e de sexualidade, aí só agrava mais a narrativa que a cultura imprime sobre nós e que como a gente responde a ela. Então, acho que o que eu quero dizer aqui é viajar um pouco nessa questão da narrativa individual e na narrativa coletiva, né? E isso motivado pela frase que foi esse grupo maravilhoso de mulheres de pessoas que estão organizando esse evento hoje, que incentivou, botou uma mensagem muito provocativa da Catemari Rosa, da professora Catemari Rosa, e da professora Maria Ruth Gomes da Silva, dizendo que representatividade não é suficiente. A gente precisa pensar e criar modos diferentes de fazer ciência. Então, vamos lá, para a primeira parte, né, que eu preparei aqui para discutir. Uma das questões que eu acho que é fundamental nessa narrativa coletiva é que a narrativa e o poder estão interligados. E aí vai ser uma disputa teórica muito mais profunda, que não é para mim, de quem é o primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se foi o poder que define o pensamento ou o pensamento que define o poder, né? Enfim, nesse caso aqui eu acho que não é tão importante, mas o fato é que a narrativa ela está atrelada, a narrativa coletiva ela está atrelada ao poder, né? E um dos exemplos que eu quero trazer é a narrativa que a gente inventa sobre valor. Né? Valor. Porque se a gente for olhar na história, e eu vou só fazer um recorte muito simplista, mas se a gente for olhar na história, a gente dava valor para os mercantilistas, davam valor ao acúmulo de metais. Né? Então, o importante era você ter acúmulo de ouro e prata, e era importante que o ouro e a prata entrassem na nação e não saíssem. Então, isso faz toda uma narrativa de por que se explora, por que vai em outras civilizações e tira e rouba, porque você faz essa narrativa de valor atrelada a isso. Mas depois a narrativa de valor muda. Quem dá valor é a terra. Então, que tudo que vai ser atrelado à produção agrícola e às necessidades de produção para que as pessoas se vistam, comam, isso é produtivo, o resto é improdutivo. E aí, claro, simplificando muito a história, mas você muda a narrativa. Então, quem vai ser agora poderoso é a pessoa que tem a terra. Então, é o aristocrata que tem a terra. Ele tem valor, porque é a partir da terra que se produz. Não importa que ele não produza. O que ele tem valor. E isso continua assim, né? Então, quando você vai da terra e você vai para outro modo de produção, então você tem a Revolução Industrial, então você associa que agora o que tem valor é quem tem o maquinário, né? E você atrela e cria de novo, cria teorias e etc. para ratificar, para entrar em conformidade com o que a gente define como valor. Então, e aí, só para terminar essa historinha simplista de valor. Há pouco tempo atrás na história, banco não tinha valor nenhum. Fazia parte, vamos dizer assim, era aceitável que tinha que ter um intermediário aí gerindo, né? Transição de... o transporte, né, do valor de quem paga e de quem compra, né? Então, mas não havia valor no banco, né? Então, é bem recente quando a gente atrela que investimento traz valor. Isso é questionável e muita gente questiona. Então, é um lembrete para a gente de que a gente está consumindo a definição, a narrativa cultural, né? E isso é importante para a gente lembrar, e aí voltando ao ponto, porque a gente se sente, eu acho que muitas vezes, completamente como se todas as decisões que a gente estivesse fazendo, de uma certa forma, caem sobre nós. Mas é sempre importante contextualizar. É claro que a gente tem meia dúzia de decisões que estão ao nosso alcance, às vezes, talvez, depende da quantidade de privilégio que você tem um pouquinho mais de margem aí de manobra. Né? Mas, em geral, a gente tem mesmo as condições que
que a gente precisa culturalmente, né? Que são impostas, as narrativas coletivas impostas. E aí, aproveitando o contexto científico, de outro exemplo de narrativa inventada, né? Quando a gente estava lá na época do Tycho Brahe, do Kepler, dessa galera toda aí, era uma carreira científica você acompanhar um cientista de renome para fazer as contas. Você estava aprendendo outras coisas? Estava, mas você era o responsável por fazer os cálculos matemáticos, as contas que iam ser enormes, gigantescas, exaustivas. Não era o professor sênior, ilustre, que ia sentar e fazer aqueles mapas estelares, calculando rotação e, enfim, não ia. Então, era uma forma de você entrar na carreira acadêmica. Você acompanhava aquele cara, aprendia, e aí você eventualmente se tornava, né, o equivalente ao tenure track lá de 1300, 1500, enfim. Isso muda mais ou menos no final do século XIX, se eu não estou enganada, quando você começa a levar esse contexto de fazer conta para a sociedade, e aí para a sociedade, para a indústria, para os negócios. E aí você passa a precisar de mais gente fazendo conta, né? Porque aí vai ter o pessoal que vai fazer conta de quantas horas as pessoas trabalharam naquela fábrica, isso, aquilo outro. Quando você transforma esse tipo de operação de fazer conta, né, que o pessoal chamava de calculadores humanos e coisa assim, você transforma isso numa coisa massificada socialmente, ela perde valor. E a história que a gente vive é que nessa época as mulheres começaram a fazer esse tipo de trabalho. Então, os salários que antes era prestígio, status, cientistas, quando isso começou a ser popularizado, passou a não ser. Então, você passa a ter, por exemplo, em Harvard, essas Ivy Leagues todas, passam a ter salas com mulheres que são computadores humanos fazendo as contas e os cálculos, porque não é mais a carreira de um cientista seguir ali, não faz parte da carreira ele passar por essa etapa mais, porque ela desvalorizou. Então, vejam que são narrativas, a gente inventa essas coisas mesmo. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque a gente está no início do século XX aí. A maioria das pessoas que faziam esse tipo de cálculo eram mulheres. E quando você tem a invenção do computador e você passa a ter que programar para fazer esse tipo de trabalho, a sociedade diz de novo que agora valorizou, agora é um trabalho sofisticado, que vai pagar bem, e agora já não são mais as mulheres. Então, se a gente pensasse em uma oportunidade de evolução normal, como elas estavam à frente, né? As mulheres na década de 50, 60 estavam à frente vamos dizer assim, de serem computadores humanos, e elas é que seriam, vamos dizer assim, treinadas para fazer outra coisa, elas são substituídas por caras. Então, a chegar ao ponto de hoje, a gente vê, sei lá, menos de 30%, a última vez que eu vi era menos de 30% do pessoal na graduação faz ciência da computação, menos de 30% do pessoal que faz ciência da computação são mulheres. Porque a gente consegue mudar a narrativa. E a narrativa vai de acordo, e é esse que eu quero, esse é o meu ponto de novo, a narrativa vai de acordo com o poder inventa a narrativa, o que vocês quiserem aí de preferência, mas eu acho que quando a gente é jovem é muito importante lembrar desse contexto maior. Assim. E não para ficar desesperado, que a gente se desespera também porque se desilude, mas também pelo outro lado, de que a gente muda. A gente muda. E faz parte da esperança que se tem de representatividade que a gente mude. E meio que eu estou falando isso tudo aqui para motivar, continuar sendo, sei lá, um grãozinho, não, vamos continuar motivando, e os professores também, as professoras que estão ouvindo, vamos continuar insistindo para que essa representatividade, de fato, quando a gente alcança, ela mude as coisas. E aí a segunda parte que eu queria falar, deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, bem pouquinho agora, a segunda parte é a questão da narrativa individual, né? Narrativa coletiva, a gente também inventa narrativa pessoal. De novo, eu não estou ignorando que quanto mais vulnerável a gente é, mais difícil é para a gente construir a nossa própria narrativa. Mas, por exemplo,
é muito comum, e a gente, de novo, ambiente científico, todo mundo já ouviu isso, provavelmente, a síndrome do impostor, porque a síndrome do impostor, eu também sofro de síndrome do impostor. Tem um trabalho muito legal de duas pesquisadoras, que é a Ruchika Tushian e a Judy Ann Burry, que elas questionam que o conceito de síndrome de impostor, quando foi inventado na década de 80, mas né, finalzinho de 70, foi inventado quando não se tinha ou não se trabalhavam com os conceitos de com as questões, levar o impacto das questões raciais, de opção desculpa, perdão, raciais, de gêneros, de sexualidade, para dentro desse contexto do indivíduo. Então, é claro que é muito, vamos dizer assim, faz todo sentido, imagina, faz todo sentido uma pessoa que está marginalizada entrar num ambiente de trabalho e sentir desconforto. E aí você cria um conceito para taxar o que ela está sentindo, ao invés de contextualizar que o que ela está sentindo faz até bastante sentido, né? E ainda tem essa questão da síndrome, né? De a gente colocar um estigma de questão de saúde em cima. E que foi inventado basicamente para rotular as mulheres na década de 70, 80, né? Mulheres que estavam nesses ambientes, de novo, que é normal sentir desconforto. Você está num ambiente que não é feito para você e você está lá, o desconforto seria a coisa mais natural que você pode sentir. Não é absurdo, não é eu sinto que eu estou num lugar que não devia e o problema deve ser meu. De novo, culpabiliza o indivíduo ao invés de contextualizar o que está acontecendo ali, né, naquele entorno. E, de novo, tira um peso enorme e fundamental de mudar o ambiente de trabalho, mudar as estruturas de trabalho, né? E, de novo, aliena mais ainda um grupo que está vulnerável a chegar a um ponto que a gente normaliza dizer que tem síndrome de impostor, e é isso aí. E, sou eu que sou muito insegura. Será que realmente é tão absurdo você se sentir mal, desconfortável e até insegura num ambiente que não está preparado para te receber bem? Parece uma resposta mais do que natural e não uma síndrome, né? E é isso. E aí eu vou terminar com duas questões. E aí, de novo, realmente, para o pessoal mais jovem, não contextualizem as suas histórias. Sejam donos dela e entrem no mundo sabendo disso e não desistam. Tipo, não desistam. Eu sei que é difícil e não é para ser complexo do herói, mas nem da heroína, mas assim, não desistam do seu próprio jeito. Definam o que é não desistir. Definam o que é ser feliz e bem-sucedida. Tenham essa liberdade de inventar a narrativa de vocês e de mudá-la, de não se tornar uma coisa absoluta e determinável e determinista, porque não é. Não é, e é importante que a gente tenha a noção que não é, para a gente ter coragem de se juntar, que a gente está hoje aqui, e dar alguns passos em direção a mudar a narrativa de poder que a gente tem. É isso, gente. Estou empolgada para conversar com vocês quando abrir as perguntas. Obrigada, Josefine. Também acabou antes do tempo, sem nem avisar. Vocês estão ótimos hoje. Vamos lá, fechando a nossa mesa, não sei se a Paula está aí já, né? Fechando a nossa mesa, eu tenho o prazer de convidar uma ex-aluna do Instituto de Física da UERJ para compartilhar com a gente seu relato de experiência e lembrar de algum desses muros, né, que ela precisou quebrar ao longo da sua trajetória. A professora Paula Nascimento é graduada em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atua como professora de Física da Educação Básica na rede privada da cidade do Rio de Janeiro há 12 anos, possui mestrado acadêmico em Física da Matéria Condensada na área de materiais ópticos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente finaliza o curso de pós-graduação em Ensino de Física pelo Colégio Pedro II. Seja muito bem-vinda, Paula, de volta à sua casa. É com enorme satisfação que eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Eu estou me sentindo muito honrada, né, por poder participar de um evento nessa magnitude, pelo convite dessa amiga muito querida, que é a Laís.
né? E pelo prazer de rever algumas pessoas que são muito especiais para mim, né? Que foram e continuam sendo muito especiais na minha história, na minha trajetória, como a professora Glória, que está aqui presente, a Márcia Begari, que foram minhas professoras, a Andréia, que foi minha colega também de classe, e muito grata, muito gratificante estar aqui nesse momento. A responsabilidade é muito grande, né? Porque depois desse bate-papo com essas mulheres incríveis, né? Que eu acabei de conhecer e já tenho uma grande admiração, eu vou tentar expressar um pouquinho aqui da minha história, né? Que acho que a proposta é essa, né? Trazer pessoas bem diferentes e eu já atuo num campo bem diferente das outras palestrantes, mas que tem uma importância, uma relevância muito grande, né, para o assunto que a gente está trazendo. Eu fiz uma apresentação bem simples, assim, na verdade, com algumas frases e fotografias que eu achei que poderiam ilustrar aqui a minha fala. Né? Deixa eu compartilhar. Esse foi. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Bem, a Laís já começou falando um pouquinho, me apresentando, falando um pouquinho de mim. E só para complementar a fala dela, eu costumo iniciar sempre alguma apresentação, né? Ressaltando que, além de professora, eu também sou mãe de 2 crianças maravilhosas, né? Que é o Matheus e a Rebeca, que são o motivo pelo qual eu ainda sonho bastante, né? E busco aí um mundo bem melhor, que são os meus filhos, né? Matheus de 7 anos e Rebeca de 2 anos. Bem, eu vou começar falando um pouquinho, né, de algumas experiências e relacionadas com a minha trajetória acadêmica e profissional. E, claro, no final vou fazer um link, né, uma ligação de tudo o que eu vivi e ainda vivo com o assunto em destaque dessa mesa, que é o papel das mulheres na produção científica durante a pandemia. Eu vou começar descrevendo um fato que para mim foi um divisor de águas na minha vida, tanto como mulher negra, quanto profissional de educação. Em 2010, eu concluí o curso de licenciatura em Física pela UERJ. Desde então, eu passei a trabalhar como professora de ensino médio em pequenas escolas do subúrbio carioca, né? E após alguns anos atuando na área, conhecendo pessoas, eu fui indicada por um colega para fazer parte do corpo docente de uma escola tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aqui tem a fotinho da minha turma, né? Mais especificamente, a gente teve que juntar algumas turmas para poder fazer essa formatura. Né? Eu estou aqui no centro, mas os meus colegas que entraram comigo em 2005, acho que foram apenas 6 que estavam nesse dia fazendo a fotografia. E continuando um pouquinho aqui, né? Eu fui convidada a trabalhar nessa escola da Zona Sul, né? E fui recebida com muito carinho, né? Com muita expectativa, né? Justamente porque eu tinha sido indicado por um professor muito querido e uma escola tradicional que tinha um público diferenciado, o qual eu não estava habituada, né? Sendo moradora do subúrbio carioca, bairro Madureira, sempre trabalhei em escolas próximas à minha moradia, aqui na Zona Norte. Passei a lidar com um público um pouquinho diferente, né? Que é um público classe média alta. E aí, assim que eu cheguei nessa instituição, depois de conhecer alguns colegas, né, o corpo docente, eu pude perceber claramente a surpresa que algumas pessoas tiveram ao me ver ali,
né, uma mulher preta dando aula de física. Alguns funcionários, eles faziam questão de me cumprimentar e de falar comigo abertamente sobre isso. E eu tinha acontecido ali, não. Quando eu cheguei, né, eu não vi ali professores negros naquele exato momento. Então, talvez o fato de eu ser mulher negra, né, da área de exatas tenha causado uma certa surpresa. E adorei essa situação, adorei essa visibilidade, mas um belo dia, eu dando aula, né, dando aula de física para uma turma da primeira série do ensino médio, né, eu ouvi uma conversa paralela, coisa muito comum entre os alunos do ensino médio, de uma aluna que ela falou a seguinte frase, e eu coloquei essas frases aqui em destaque na apresentação para... Ah, não, essa especificamente eu não coloquei, mas as outras eu coloquei. E uma aluna que falou a seguinte frase, né? Ela falou assim, por exemplo, eu acho que a Paula não tem cara de professora de física. Aliás, se eu chegasse na escola e ninguém me falasse que ela era professora, eu jamais acharia que ela seria uma, muito menos de física. Eu estava virada para o quadro, escrevendo a matéria, e eu vi aquele comentário e aquilo me paralisou, né? E eu não tive uma outra reação a não ser perguntar a essa aluna o porquê que eu não parecia ser professora, muito menos de física, né? E aí ela virou para mim e ela continuou da seguinte forma. Ela falou assim, ai, professora, é que eu acho você inteligente, sabe? E não é que eu tenha preconceito, não. Mas você sabe, né? Ou seja, eu fiquei muito assustada com aquela situação. Uma turma que tinha em torno de 30 alunos, e ela falou isso. E eu não tive resposta, assim. Eu fiquei em choque, né? A única coisa que eu pensei, assim, eu falei, vou continuar aqui dando a minha aula, vou virar, vou fazer meu trabalho. Foi uma realidade que eu pensei que nunca tinha vivido antes. Né? Saindo dali, eu fiquei, assim, angustiada, né? E procurei algumas pessoas para falar do ocorrido. Eu tinha achado um absurdo aquele comentário, da forma que ela falou, né? E fui expor a situação para alguns colegas daquela instituição, inclusive. Só que aí, eu falando a situação, o ocorrido, eu tive a sensação de que algumas pessoas, elas entendiam que eu estava fazendo ali uma tempestade num copo d'água, né? Uma vez que naquela instituição a grande maioria eram filhos da classe média alta, né? Alunos ricos, na sua grande maioria herdeiros, brancos, e todos eram acostumados a ver pessoas negras em posição de servidão, não em posição de destaque. Então, aquilo ali era algo normal, não era nada demais. Na época, inclusive, eu passei a observar e vi que os poucos alunos negros que tinham na escola eram alguns, né, filhos de funcionários, filhos de inspetores, serventes, porteiros. E aquilo me incomodou muito, a ponto de que eu parei para refletir na minha trajetória acadêmica e eu pensei um pouquinho em algumas situações que, na época, enquanto aluna da graduação e pós-graduação, eu vivenciei, mas que passei por cima, como se não fosse algo tão relevante na minha vida e nas minhas escolhas, né? E aí foram meses remoendo aquilo dentro de mim, pensando, e algumas situações vieram à tona. Eu levantei alguns questionamentos pessoais, né? Um deles, o primeiro questionamento era se realmente eu me via como uma mulher negra num curso de exatas e se isso, de fato, era algo tão incomum assim. E aí, de imediato, eu fui buscar na minha memória, se em algum momento da graduação ou pós-graduação eu tive alguma professora negra. E a resposta, né, foi clara, né, que eu não tive professora mulher negra. Tinha alguns professores, poucos, que eram mais mestiços, pardos, né? Porém, mulher negra eu não tinha. E eu falei, não, então tá, vamos lá, vou buscar. Eu conheço alguma cientista negra? Também não conhecia naquele momento. Né? Todas as mulheres que foram referências dentro da universidade para mim eram mulheres brancas, algumas inclusive com estereótipos bem masculinos, né?
Eram mulheres firmes, duras, sérias, e que, de certa forma, não tinham tanto destaque entre os alunos como alguns professores homens. Sim. Pelo contrário, assim, remoendo a memória, a gente lembra de coisas, né? Como comentários em que algumas professoras brilhantes, de certa forma, elas estavam ali com a ajuda de alguns maridos, né, dos seus maridos, que algumas professoras eram casadas com físicos, professores também, e elas levavam, né, sempre a fama de que os seus maridos facilitaram, ajudaram, colaboraram, fizeram a sua dissertação, fizeram a sua tese. Foram coisas que a gente ouvia ali como aluno. E a mensagem, para mim, era muito clara, né? Quando eu passei para refletir sobre isso, que aquele lugar aí era um lugar onde as mulheres eram coadjuvantes. E eu caí em si, né? E comecei a lembrar alguns momentos e situações que aconteceram comigo diretamente, né? Dentro daquele local, né? Quando eu adentrei naquela instituição, uma das coisas que eu lembro assim e me emociona muito foi que eu me encantei com aquele mundo e eu comecei a sonhar com uma carreira acadêmica. Para mim era muito óbvio que aquilo ia acontecer na minha vida, né? Só que depois eu lembrei também que em algum momento eu desisti disso, né? E aí veio a pergunta, mas por que eu desisti disso, né? Por que eu desisti disso? Será que eu não tinha uma competência suficiente para estar ali? Será que eu não tinha me dedicado o necessário enquanto aluna? Né? Quais eram as minhas prioridades da época, as escolhas que eu fiz, o que me fez desistir? Então, tudo isso foi algo que, durante muito tempo, perdurou dentro de mim. Né? E aí, eu encontrei a resposta que eu queria. Né? A resposta, na verdade, é que eu concluí que, em determinado momento, eu entendi que eu tinha ido até onde eu deveria ir. E que, em comparação a muitas pessoas, eu tinha ido muito longe. Né? E que, de alguma forma, eu não me encaixava naquele meio. E continuar insistindo naquilo, talvez, só me traria mais e mais frustrações. Né? Então, novamente, eu refleti. E ontem, com aquela palestra maravilhosa da professora Sônia, ela falou um pouquinho sobre as barreiras e dificuldades que ela teve que encarar, né? E encara até hoje, mas foram situações que, de certa forma, serviram e servem como trampolim para impulsionar ela chegar cada vez em lugares cada vez mais altos. E eu tenho uma admiração muito grande por ela, né? Mas eu sei que, infelizmente, nem sempre todas as pessoas, em especial as mulheres, possuem essa força para não desistir ou têm esse entendimento que devem insistir, né? Independente das circunstâncias. E eu vou trazer aqui para vocês algumas situações, né, que, graças a Deus, hoje estão bem resolvidas dentro de mim, mas que eu entendi que foram coisas que contribuíram, né, de certa forma, para que aquele meu sonho, aquele meu encantamento fosse colocado de lado, né? E uma delas, né, enquanto aluna da graduação, teve uma situação que eu me lembro com muita tristeza e que hoje me traz uma certa revolta, porque a mulher que eu sou hoje, eu vejo que eu não deixaria para lá como eu deixei. Na época, eu nem ao menos me posicionei diante dos meus colegas, diante da turma. Né? Eu não fiz nada a respeito, simplesmente eu me calei e entendi que aquilo ali era até um elogio. Foi quando eu cheguei atrasada numa prova, porque o trem tinha sido um problema e tudo mais. E todo mundo já estava fazendo prova e eu cheguei muito atrasada, envergonhada. Eu pedi ao professor, né, com todo o respeito, se ele ainda permitia que eu fizesse aquela prova. A prova foi numa sala, estava lotada de alunos e aquele professor olhou para minha cara, né, um professor tipo homem branco, machista, né, bem engraçado, fazia a turma rir. Chegou para mim e falou: onde você mora? Eu falei: professor, eu moro em Madureira, tive problema com o trem. E ele virou para mim e falou: em Madureira? E ele me olhou de cima a baixo, na época, e falou assim: o que uma mulata como você, moradora de Madureira, berço do samba, está fazendo aqui estudando física?
Você tem um potencial para ser uma passista, menina. E aquilo ali é... Eu nem sei o que eu senti na hora, eu só queria fazer a prova. Eu peguei o papel, ele riu, não sei nem se alguns alunos que estavam na época na sala de aula riram também, não sei. E eu peguei a prova e fiz a prova, e aquele episódio passou por mim ali, e em momento nenhum aquilo ali foi algo que eu questionei, ou que me incomodou, né? Como eu falei, eu achei até que foi um elogio. E esse comentário, ele é bastante forte, né? É um comentário, assim, que eu acredito que hoje, dentro do Instituto, em qualquer lugar, uma mulher não se sujeita a esse tipo de situação, né? Não aceita. Seguindo também, teve uma outra situação também que me marcou muito. Eu, no 7º período da graduação, eu resolvi casar. Era um dos meus sonhos, né? Constituir uma família, casar. E no meio da faculdade eu dei a louca e falei, não, eu vou casar ainda mesmo sem estar formado. E aí casei, e na época do Orkut, fui lá, postei a minha foto de noiva, toda bonita, arrumada, e alguns colegas que faziam parte daquela rede social comentaram, fizeram alguns comentários legais, e teve uma amiga que falou assim, quem disse que físico não casa, Paulinho? No comentário, né? Parabéns. Mas logo em seguida, teve uma outra amiga que também estudava conosco e fez o seguinte comentário, físico não, professor de física. Aquilo na época me machucou bastante, né? Porque eu não tinha nem escolhido ainda qual ramificação abrir na minha cabeça, né? Estar dentro de uma universidade, independente do curso, licenciatura, bacharel, todos éramos físicos, mas hoje eu não culpo e nem condeno essa amiga, porque realmente eu vejo que esse era o entendimento que a gente tinha na época. Que a gente tinha que abrir mão de muitas coisas, e uma delas era a vida pessoal, para poder chegar lá, para poder estar lá. E claro que isso é bem interessante, porque hoje você vê como as coisas vêm mudando aos poucos. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo meus colegas casando com aquilo tudo que eles têm direito, né? Tendo filhos, formando família, né? Realizando sonhos. E a universidade, a carreira acadêmica, não é a única meta que a gente tem na vida, a gente tem outras coisas também. Então, aquilo ali foi algo que eu relevei, né? E foram situações que vieram à tona. Né? Assim, o fato de muitas vezes o aluno pobre, né, que mora longe da universidade, assim como eu tinha muitos, tinham colegas que moravam a 8, 10 horas longe da universidade, que acordavam às vezes às 4, 5 da manhã para poder estar às 7 na UERJ. O fato desse aluno que mora longe, que é pobre, de família humilde, né, que precisa trabalhar para se manter e que tem algumas outras necessidades, que não pode se dedicar exclusivamente à academia, o fato desse aluno não ser bem quisto, né, e muitas vezes rotulado como preguiçoso, desinteressado, aquele aluno que não quer nada, tanto pelos colegas de classe, como também por alguns professores, isso traz um peso e uma culpa muito grande. Porque não importa o sacrifício que você faça, esse sacrifício nunca vai ser o suficiente, ele não é visto como suficiente. Né? E eu senti isso na pele, porque eu entrei na universidade em março de 2005 e em abril eu estava trabalhando, conciliando um emprego, né, meio período, para poder me custear a realizar aquele sonho. Né? Então, assim, não foi uma escolha, foi uma necessidade. E dá para pensar que era muito estranho assim, a reação das pessoas quando sabiam que eu ia trabalhar, né? Porque muitas vezes eu justificava o fato de não poder estar em determinado horário para fazer tal coisa, mesmo fora da grade, porque eu estava trabalhando, que eu tinha um compromisso. Né? E aquilo soava muito estranho dentro do instituto. Como você trabalha? Não dá para trabalhar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi, né? Que não dá para fazer física e trabalhar ao mesmo tempo. Né? O curso ele precisa de dedicação exclusiva. Né? Então, aquilo ali não era uma opção, não era uma escolha, era uma necessidade. E eu consegui, né? Trabalhando durante toda a graduação, eu consegui chegar lá. Mas eu não desisti. Eu me formei em licenciatura, né? Não concluí o bacharel, mas eu queria carreira acadêmica e eu queria fazer um mestrado. E eu tentei, dentro da UERJ mesmo, fazer um mestrado na área acadêmica, em física, fiz processo seletivo, fui aprovada,
né? E cheguei lá, na pós-graduação. Né? E aí fui buscar uma orientação. É claro que um dos parâmetros, né, além da área que eu me identificava muito, foi também buscar uma professora mulher, né, por N fatores. E quando eu cheguei lá, né, na pós-graduação, buscando orientação, conhecendo os professores, buscando, na verdade, alguém que pudesse me auxiliar na pesquisa, no projeto, eu ouvi algumas frases também que meio que me deram um chega para lá na época, né? Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui foi quando pessoas que naquela época eram bem relevantes para mim falaram, né? Quando eu fui buscar essa orientação, que olha, aqui você não vai ter moleza não, por ser afrodescendente. Né? Eu entrei na UERJ em 2005 junto com a política de cotas, né? Fui cotista. Então acho que aquilo ali naquele momento, né, naqueles períodos, as pessoas tinham essa separação também, né? O aluno cotista e o não cotista, como se, olha, você entrou pelo sistema de cotas, mas aqui você não vai ter moleza, você não vai ter facilidade, né, por ser afrodescendente. E outra coisa, que na época eu já era casada, porque eu já tinha concluído a licenciatura, né, eu falei que eu era casada, a pessoa também me disse, olha, já que você é casada, não vai inventar de arranjar um filho não, hein? Porque filho vai acabar com a sua vida e com a sua carreira. Então, eu segui firme naquela pós-graduação, né? As dúvidas ao meu respeito e sobre as minhas capacidades intelectuais, elas persistiram até o último instante. Quem estava comigo do meu lado via isso. Né? Paulinha, inteiro... só para avisar que você tem 5 minutos. Sim, vou finalizar. O tempo inteiro querendo provar minha capacidade, né? Se eu tinha condições de estar ali ou não, mas graças a Deus, as trocas, né, realizadas em tão pouco tempo na ramificação de licenciatura, eu consegui. A licenciatura, na verdade, ela me proporcionou uma base muito boa. E eu me saí muito bem, inclusive no dia da defesa, fui muito elogiada pelos professores convidados, porque após a minha apresentação, eles falaram que, de fato, eu era uma professora, eles entenderam que eu era uma professora ali. Essas foram algumas situações, né, que na época eu entendia como algo normal e que, de forma subliminar, eu creio que contribuíram para que eu me afastasse e perdesse o desejo de prosseguir com a minha carreira acadêmica. Né? Principalmente depois que eu descobri, após a minha defesa, a gravidez do meu filho. Eu escondi durante 3 meses aquilo porque eu me senti muito constrangida e eu tinha medo de alguém na pós me repreender por isso. Né? E eu fico feliz que hoje, né, não segui o doutorado por esse motivo, mas fico feliz que hoje as situações estão bem diferentes. Né? Os órgãos competentes apoiam, as mulheres realizaram grandes avanços, né? Têm apoio, licenças e tudo mais. E aqui, voltando agora rapidinho para a minha realidade atual, né, onde a sala de aula de educação básica hoje tem sido o meu laboratório de pesquisa científica, e buscando algumas referências de vida, como as professoras queridas, né, que foram citadas aqui ontem, e hoje a Sônia, a Katemari e outras mulheres cientistas relevantes na nossa sociedade, eu percebi a importância da representatividade da mulher na área de exatas, em especial da mulher negra, para as minhas alunas. Eu acredito que se faz necessário apresentar essas personalidades e encorajá-las a descobrir um mundo, né, com infinitas oportunidades. Tá? Nesse contexto, foi que eu me vi ávida a retornar para o meio acadêmico, e agora mais consciente, mais madura, sabendo o que eu quero, aonde eu quero chegar, né, além das barreiras que eu vou enfrentar. E em 2019 eu busquei o curso de pós-graduação em ensino de ciências no Colégio Pedro II, com especialização em ensino de física, onde, através do contato com alguns referenciais teóricos de formação de professores, eu vim me aproximando aos poucos, novamente, da área acadêmica, na qual eu mesmo fincar raízes para prosseguir essa carreira tão sonhada, né, agora na área de ensino de física. Tá? Em 2020, nós fomos surpreendidos pela pandemia, e desde então foi inevitável a queda na produção científica, incluídos os projetos desenvolvidos em sala de aula, né, bem como a produção de trabalhos do curso de especialização, tendo em vista que aquilo que a gente consegue fazer, né, aquilo que dá para se fazer, dá para produzir, nas condições que se tem, né, é algo muito desafiador. Né? A demanda de tarefas, o planejamento de aulas remotas, híbridas, que trouxeram uma carga excessiva de trabalho para as professoras, sem nenhuma possibilidade de a gente escolher, né, dentro da nossa casa o que fazer, como fazer, na hora que fazer,
a gente tem que conciliar as atividades profissionais com atribuições, como, por exemplo, no meu caso, ser mãe e ser responsável por um lar. Tá? Finalizando aqui, eu só quero mostrar um pouquinho. Eu tentei fotografias, mas eu não consegui achar muitos arquivos. Mas aqui é a minha publicação, em agosto de 2013, né, quando eu defendi a minha dissertação, e eu sou imensamente grata, né, pelo reconhecimento da licenciatura, que foi um diferencial na minha trajetória dentro da pós-graduação. Né, foi em agosto de 2013 que eu defendi. Também tem aqui alguns depoimentos, mensagens de alunas que reconheceram a importância, né, a inspiração da minha figura nas suas vidas, e assim, hoje são minhas amigas, né, fizeram questão de me homenagear nas redes sociais, me procurar, dizer que a minha trajetória influenciou elas de uma forma positiva. E aqui eu tenho a Nayara, não consegui o relato dela, mas a Nayara de Vermelho, ela foi aprovada, hoje ela é aluna de engenharia da UERJ, e a primeira fotografia, a primeira pessoa que ela comunicou essa aprovação, assim que ela fez a matrícula, fui eu. Ela ligou para mim, mandou uma foto, eu perdi a mensagem, mas assim, foi algo muito gratificante, né? Porque ela tinha imensas dificuldades na área de física, de matemática, e ela queria muito engenharia e conseguiu. Hoje é aluna da UERJ. Tem aqui também a Priscila, que é estudante de física da UFRJ, também foi minha aluna recentemente. Aqui são algumas fotografias sobre trabalhos que eu desenvolvi, né, nas escolas, sobre representatividade. Trabalho na pandemia, que é o trabalho remoto, que aí não teve jeito. E aqui a minha rede de apoio, que são amigas maravilhosas, presentes que a UERJ me deu, que estão comigo até hoje. E essa aqui é a última foto que a gente se encontrou presencialmente, né, para poder bater papo, algo que a gente faz sempre. São mulheres maravilhosas, incríveis, cada uma numa área, mas que se ajudam e se ouvem e se incentivam. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Paula. Deixa eu tentar abrir a câmera para a gente iniciar as perguntas, pedir para as meninas voltarem. O pessoal pode ir colocando as perguntas no chat, enquanto o pessoal está escrevendo ali, né? Eu queria agradecer a todos vocês, os relatos são muito importantes, cada um em um contexto, né? Mas eu acho que faz a gente pensar bastante. E eu queria que vocês começassem falando do futuro. Eu vou começar de trás para frente. O que vocês esperam para o futuro? Assim, vocês, ao longo dessa trajetória, Renata tem 7 anos ali de projetos no museu que a gente vem acompanhando, né? Eu estava falando que trabalhar no Museu da Vida coloca o seu pé no chão, né? Ali finca o seu pé no chão, porque você trabalha com a realidade de quem está em volta ali e a gente desenvolve um outro olhar. A Paula vem da escola básica, né? A gente sabe que é um outro caminho. E a Josefine tem uma experiência de longa data com trabalhos de divulgação e com a inserção de mulheres na ciência. E aí, melhorou? Sim, está melhorando? A gente está diminuindo essa quantidade de muros aí para o futuro, para as nossas meninas? Quem começa? Vamos na ordem, vai lá, Renata. Cara, eu acho que melhorou muito, assim, sei lá, em termos de união, né? Tipo, em termos de união entre as mulheres e em termos de consciência, eu acho que dentro da sociedade, eu acho que melhorou bastante, mas existe um abismo ainda muito grande, né? Então, assim, eu não sei também quantificar, né, o quanto falta muito, né? Mas tipo, é tanta coisa que não dá pra gente quantificar, né? Exatamente o quanto falta para chegar num patamar em que a gente olhe e perceba, tipo, olhando em volta, que tá do jeito que sempre deveria ter sido, né? Então, o que eu percebo, assim, quando eu falo também que eu acho que melhorou, é porque por ter trabalhado com jovens, né, de ensino médio dentro do museu, e Laís talvez concorde comigo, porque ela também estava junto nesses projetos, 2 projetos que a gente trabalhou, os jovens eram muito incríveis, né? Eram pessoas, tipo, jovens de escolas públicas
moradores ali, né, ou das favelas localizadas em Manguinhos, ou na Maré, ou no Alemão, e muitos com uma consciência política, né, e de ativismo, ou então, assim, com uma percepção, né, tipo, de sociedade, que a gente olha e pensa assim, caraca, tipo, no futuro, eles podem ser os formadores de opinião pública, eles podem ser as pessoas que vão elaborar políticas públicas, então, talvez, em termos de futuro esteja melhor, porque eu acredito na juventude, né? Mas em termos, tipo, atualmente, né, tanto de país quanto também, tipo, de retrocesso, a gente, na verdade, tudo que a gente construiu está sendo assim para destruir, né? Está sendo assim para colocar abaixo. Mas eu ainda tenho uma esperança muito grande dentro de mim, em relação às pessoas que vão continuar construindo esse futuro, né? Que estão hoje construindo, mas que vão ainda amadurecer e que vão continuar construindo esse futuro. E aí eu vou trazer só uma frase de uma das jovens, né? A Laís falou, né, que eu coordenei um projeto com outras mulheres, outras cientistas, um projeto que foi financiado pela Fiocruz, que foi o Rap Ciência, que trabalhou, né, com rappers de favelas, né, do Rio de Janeiro. E eu me lembro de uma live que eu participei com uma das rappers, que é a Ellen Zinga, e a Ellen perguntaram assim para Ellen: "E aí, a ciência está preparada para tudo que vocês estão propondo dentro do Rap Ciência?" E aí a Ellen respondeu assim, tipo: "Meu irmão, se não estiver preparada, a gente está tomando de assalto, a gente está preparado, né? E a gente vai tomar de assalto, estejam as pessoas preparadas ou não." E eu acho que esse enfrentamento, essa atitude, inclusive combativa, né, de vamos fazer, não importa se a ciência ou se a sociedade estejam preparadas, eu acho que isso é o que causa atrito e mudança. E o atrito, nesse caso da mudança, é muito necessário, porque só por meio do atrito é que a gente vai mudar alguma coisa. Obrigada, Renata. Josefine, quer comentar? Comento rapidinho. Eu vou mais na direção de que essas perguntas, assim, se as coisas estão melhorando e tal, eu acho que a gente sempre tem que olhar para uma escala de tempo muito maior, né? De quem veio antes de nós e tal. E aí, nesse sentido, eu acho que as mudanças acabam. As mudanças boas demoram e as ruins são rápidas, né? Eu acho que é mais no sentido da gente ter que ter o tempo todo vigilante, né? Para que a gente não perca o que a gente conseguiu, que outras mulheres conseguiram, né? Mas um lance que eu acho que é meio mais interessante aqui, de novo, tá no meu radar, assim, de ficar atenta. A gente está falando muito de representatividade, de diversidade e inclusão, e em vários setores, em várias, né, tipo, nações tem planos de diversidade e inclusão, empresas, enfim. E aí volta de novo a um ponto que eu acho importante, de incluir as pessoas para todo mundo permanecer fazendo exatamente as mesmas coisas e nutrindo o sistema exatamente do mesmo jeito é perigoso, né? E aí, indo nesse ponto da Renata, a sociedade, né, as pessoas, né, o mundo fica melhor com o atrito, né, com as diferenças, quando as diferenças são quando as diferenças não são vistas numa situação de competição, mas quando as diferenças são vistas como acrescentar, crescer, nutrir, né? E a gente ainda tem uma mentalidade muito de competição. Então, aceitar que as minorias entrem, né, é meio que desde que se comportem como a gente está acostumado. E eu acho que a gente tem que ficar atento. Obrigada, Josefine. Paula? Complementando a fala das minhas colegas, assim, não tem nem muito o que acrescentar, eu concordo plenamente. Acredito que as melhores tenham acontecido bem devagar, né? Através de muitas colaborações e parcerias, mas, de certa forma, é aquilo que foi falado, né? Mudar positivamente demora um certo tempo e coisas ruins acontecem muito rápido, né? O retrocesso é muito rápido.
que ter esse cuidado. Mas na minha visão de sala de aula, né, na educação, eu costumo olhar para a minha geração, para a geração atual, e eu observo que hoje eu vejo uma geração que é mais forte, que é mais questionadora, né? Então, algumas coisas que estão sendo dadas, assim, a oportunidade de jovens, adolescentes terem acesso que na minha época não tinham, a gente não tinha esse poder de questionar. Então, assim, eu acredito que as mudanças elas têm acontecido, sim, e são significativas. Eu tenho 7 anos que eu terminei meu mestrado, e na época que eu engravidei, por exemplo, eu não tinha condições, né, de ter uma licença, por exemplo, se eu quisesse iniciar o doutorado. Então, eu tive que fazer uma escolha naquele momento, né, porque era tudo novo e eu não sabia como era ser mãe, como é que ia ser conciliar a carreira acadêmica. Então, eu tive que desistir do doutorado naquele momento, até mesmo porque foi um olhar que eu tive no sentido de, bem, você não pode me decepcionar, você vai encarar essa, mesmo estando grávida? Hoje, a gente sabe que tem. Né? Então, alguma coisa aconteceu nesses 7 anos. Foi pequeno, mas foi significativo. Porque eu acho que, talvez, se eu tivesse essa possibilidade, eu não teria desistido na época. Eu conseguiria ir em frente. Então, assim, é olhar com um olhar otimista de que em sala de aula a gente tem muito isso, né? De grão em grão, entendeu? Falando para 30, 60, alcançando 1 ou 2. E ali a gente provoca algumas mudanças que, para mim, já são muito significativas. Obrigada, meninas. Aproveitando que a Paula está com a palavra, a professora Glória aqui fez uma pergunta, perguntou se você já teve a oportunidade aí de publicar a sua narrativa. Ainda não. A oportunidade que eu estou tendo está sendo hoje, assim, de falar abertamente sobre esse assunto, né? Então, hoje foi, na verdade, para mim, uma grande oportunidade que eu tive de falar sobre esses assuntos, que eu não tinha falado, assim, só para pessoas bem íntimas, né? Através daquela rede de apoio que eu tenho, aquelas amigas que a gente se vê e conversa sobre isso. Mas ainda não publiquei. Tenho vontade de publicar. Ela está no caminho, professora Glória. Está acabando a especialização, em breve o doutorado dela vai ser em ensino. Vamos captar. O professor Marcelino, que é o vice-diretor do Departamento de Física, ele gostaria de parabenizar vocês todas, né, pela apresentação, e a provocação dele parte da ideia de que existe uma estrutura conceitual na educação que meninos gostam de números e meninas odeiam números, né? Entretanto, me parece que essa estrutura começa na educação infantil ou pré-escola, né, e vem se tornando evidente a partir do ensino fundamental, e assim impactando o ensino médio. O resultado final é a redução do número de mulheres que se interessa pelas áreas de ciências exatas no ensino superior. Como é que vocês veem essa provocação? Renata? Cara, eu estou tentando relembrar os artigos que eu já li para o mestrado, porque tem muito artigo sobre isso. Tem artigo sobre da área da psicologia, né? Tem artigo da área da matemática, tem artigo da área da sociologia e também da história da ciência, justamente tentando contextualizar como que essa associação de mulheres e números, né? Na verdade, mulheres e letras, né? Mulheres e ciências consideradas soft e ciências exatas, né? Ou ciências mais hard, estão vinculadas mais ao universo masculino e como outros tipos de ciência estão vinculadas ao universo feminino. E aí, tem muitas mesmo, assim, tem muitas explicações. Acho que dentro dos estudos de gênero, esse tipo de frase, ele rende, assim, muitas aulas, né? Justamente para trazer os artigos que abordam essa temática. Tem uma pesquisadora que, se eu não me engano, é a Londa Scheibinger, que eu trouxe nos slides, ou a Sandra Harding, que também é uma outra historiadora da ciência, que elas trazem uma perspectiva, né? Essa pessoa especificamente, ela traz uma perspectiva muito interessante sobre a questão do capitalismo, né? E como que determinadas ciências elas foram sendo ocupadas por homens
por uma questão de lucro, né? Por uma questão que determinadas ciências, elas sim, elas geram, elas estão mais atreladas, né? Mais vinculadas a uma economia de lucro dentro da sociedade. E aí, em termos de poder, em termos de privilégio, em termos de acesso, existem determinadas ciências, né? E aí talvez dialogue bastante com essa questão do número, né? Das ciências que envolvem números. Existem determinadas ciências que acabam sendo motivando maior geração de dinheiro, né? Maior circulação de financiamento, maior, enfim, atraem mais essa grana. E dentro dessa formação, dentro da constituição, tipo, da forma, né, como a ciência foi sendo construída ao longo dos séculos, houve sim um empurrão tipo de mulheres para as ciências menos valorizadas, né, e que pagam menos, e homens ocupando esses espaços de maior investimento, de maior, enfim, prestígio e poder. Tem também, tipo, uma questão ligada, né, como você trouxe, Marcelino, a uma questão ligada, tipo, de educação básica, e aí é uma outra gama de artigos, mais da área da psicologia, né, tipo, e com psicologia comportamental, que fala como esse determinado tipo de frase pode desestimular as meninas, né, e jovens desde as primeiras faixas de idade, né, desde a primeira infância e também em faixas etárias um pouquinho mais adiantadas, né? E como que as meninas, tem um artigo super importante que mostra que não exatamente essa frase, mas depois eu posso tentar trazer tudo, tá? Se você quiser links, a gente pode conversar por e-mail, eu te mando isso por e-mail, porque isso realmente tipo, é literatura científica. Tem um artigo que mostra como que a partir tipo, de uma virada de idade, tipo, se eu não me engano, a partir de 5 anos, meninas começam a perceber que elas não são, na verdade, elas são. A questão da pesquisa era assim, que como que você se enxerga, né? Você, criança, se enxerga. Esse jogo aqui, você escolheria o jogo para pessoas muito inteligentes ou o jogo para pessoas esforçadas? E elas, até os 4 anos, se enxergavam, falavam, jogo para pessoas muito inteligentes, eu quero jogar esse jogo aqui. A partir dos 5 anos ou a partir dos 6 anos, elas já não começam a se enxergar como as pessoas que são inteligentes, né? E começa uma desvalorização do próprio intelecto. Então, isso é estimulado culturalmente dentro da sociedade e é uma questão muito séria, né? Mas isso não é dado, isso é uma construção, né? Isso está dentro da nossa cultura. E para a gente reverter esse quadro, a gente justamente precisa fazer pesquisa para entender onde o problema está e como combater esse problema, né? Josefine? A Nata disse tudo, né? E eu acho que. Não acho não, faz parte dessa construção que a gente tem, social. E é isso. Você diz para uma criança que. E é isso, né? Você diz que a culpa é do indivíduo, né? O indivíduo é intrinsecamente incapaz de fazer a coisa. Aí os que resolvem insistir e questionar, dizem, não, eu vou fazer mesmo assim. Aí você fica dizendo que não faz bem o suficiente. Ou que vai ter que parar para ser mãe. Ou que vai ter que. Ou eu não imagino que você pareça, né? Aí pega todas as narrativas aí que a Paula contou pra gente, né? Que são exemplos de você ficar insistindo. Porque se o indivíduo não foi convencido que ele intrinsecamente não consegue fazer a coisa, se ele insiste, vamos lembrar ele ao longo da vida dele de que ele é incapaz. E não de que a sociedade foi construída de um jeito para destruir as tentativas dessa mulher, né? Então é isso, a gente faz isso muito bem. A gente ainda está aqui discutindo, né? É verdade. Paula, suas meninas, suas alunas, se interessam menos por ciência? Olha, pelo contrário, a resposta que eu tenho é muito positiva. E é justamente isso que me fez eu voltar para a academia, por entender a importância que eu tenho na vida delas, entendeu? Mostrando a minha história de vida e de outras mulheres incríveis e com um olhar. Né? Porque eu acho que tudo é o olhar.
Então, quando elas comparam, né, as professores homens com professoras mulheres, não somente eu, mas outras professoras, né, que é claro, que é muito mais comum, né? Você ter professoras de português, de história, de redação. Então, vira e mexe, quando chega uma mulher, você é professora de quê? Eles esperam tudo, né? Menos física, química, matemática, até biologia é aceitável, né? No sentido de que o olhar tem que ser diferenciado, né? E a fala também, né? E as meninas que eu vi que, de certa forma, tiveram uma influência a respeito das suas carreiras foram meninas que, quando eu comecei a trabalhar com elas, elas tinham inúmeras dificuldades. A Nayara, ela tinha um sonho de ser engenheira, porque ela se interessava muito, mas ela não sabia operações básicas de matemática e ela já tinha aquilo determinado na vida dela que ela não conseguiria. Então, assim, não só essa construção, a gente vai o tempo inteiro reafirmar essa construção, mas o que eu posso fazer para mudar? E dentro da escola básica, assim, por que eu falo que é um laboratório? Porque, de fato, um professor ali, ele tem condições de experimentar coisas diferentes, né? Identificar esse tipo de situações e trabalhar para que isso mude, para que essa construção mude. Então, assim, as minhas meninas, assim, as minhas alunas, que pelo menos foram aquelas que deram retorno, de, não, professora, eu vou seguir essa carreira, eu gostei, eu me identifiquei, foram alunas que tiveram um olhar diferenciado, uma ajuda, uma fala. A representatividade é muito importante. Eu sempre que posso, eu passo um trecho daquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala daquelas mulheres maravilhosas que contribuíram bastante no avanço da tecnologia, no período da Guerra Fria, e é algo que é motivador, né? Então, é isso. Bom, obrigado, meninas. A gente acho que ainda não tem mais perguntas aqui no chat, né? Eu queria passar a palavra para o professor Alain, para ele fazer o agradecimento final, e depois a gente encerra com vocês. Obrigado, Laís. Bem, eu vou começar minha fala agradecendo especialmente a professora Josefine, né, por ter se remetido a uma fala minha, onde erroneamente eu fui um opressor, né, professora? Onde eu falei mulheres guerreiras. Bom, antes de mais nada, eu quero descaracterizar essa situação, porque eu, sob hipótese alguma, iria desumanizar a existência feminina. Isso está longe de mim. Mas isso serve de parâmetro para que, às vezes, nós pronunciamos palavras, nós tomamos atitudes, principalmente nós educadores, que atingem a outra. Isso me remete, inclusive, o Laís, Andréia e Danilo. Se vocês não pensaram ainda nisso, vamos pensar fortemente num tema para nosso colóquio que seja assédio. Porque, às vezes, a gente, sem querer, por desconhecimento, aplicamos assédio nas nossas relações com o outro. A gente tem que aprender dia a dia. Você já pensou que está aqui na frente de vocês, uma pessoa de cabelos brancos, diretor do Estudo de Física, que erroneamente usou uma palavra que achou que estaria sendo uma palavra de levanto, né? De incentivo. Então, primeiro, eu quero que descaracterize isso de mim. Não foi, sob hipótese alguma, no sentido de desmerecer, né? Mas foi no sentido da ignorância. Eu não saber que aquela palavra, aquela expressão que eu estava utilizando, poderia se caracterizar como uma expressão depreciativa. Tá? Obrigado, professor Josefine. Quero que saiba que gostei da correção, porque certamente, se eu não fosse corrigido, outras pessoas se calariam perante o que eu acabei de falar, né? E eu acharia que estaria de boa. Né? Muito obrigado mesmo. Bom, agora vamos aos agradecimentos. Agradeço mais uma vez essas mulheres maravilhosas, essas mulheres maravilhosas que hoje e ontem estiveram presentes, engrandecendo o nosso conhecimento, fazendo a gente aprender. Relações interpessoais é um negócio fantástico, né? Isso faz a gente crescer. E agradecer também ao Matheus, que está aí agora, a Mônica, né, que estão dando o nosso suporte aí em Libras, que eu tenho certeza que
de uma certa forma, inclui essas palavras que a gente está trocando aqui hoje, né, para as pessoas que não podem ouvir. Agradecer a equipe, claro, Laís, Danilo, Andréia, que escolhem as pessoas cada vez mais maravilhosas para participar desses nossos eventos, né? Eu acredito que elas devem falar, a Laís deve falar sobre o próximo evento nosso, e dizer para vocês que o Instituto de Física está aberto a todos vocês, né? Hoje eu fico muito feliz também. Quando eu entrei no Instituto de Física, eu não me recordo ter tido professora mulher, né? Isso na final da década de 70 para a década de 80. Me formei em 81. Não tive professora mulher. Todos os meus professores eram homens. Eu estudei numa academia militar também, né? Não tinha mulher. E ontem a gente viu que tem uma professora que é do ITA. Caramba, já pensou? Onde você enxergar uma mulher, só para vocês terem noção, quando numa escola de formação militar, quando o professor entra, ainda existe o protocolo do aluno se levantar e render homenagem ao professor. Então, uma mulher no ITA, negra, caramba, a gente evoluiu muito, né? Hoje, no Instituto de Física, nós temos bastante mulheres professoras, mulheres premiadas, professoras pesquisadoras, bastante mulheres alunas, né? E eu acho que essa mentalidade ela está diluindo. Essa mentalidade machista, né, que ciência é para homem apenas, né, que isso já está sendo desconstruído já há muito tempo. Ontem falou a professora Sônia, né, de Madame Curie, que ela deveria ter ganho o prêmio Nobel, né, e assim fez. Naquela época, imagina, né? E a gente hoje vê tanto destaque de mulheres na ciência. Eu não vou falar muito, porque senão tem muito para falar. E mais uma vez agradecer, foi bacana. Gostei muito do papo, da conversa, do relato da professora Paula, né? Imagino o que ela tenha passado em ter ouvido de um colega, porque ela foi da UERJ, de um colega nosso, né, que ela era bonita para ser passista. Caramba, isso me deixou profundamente magoado, né? Hoje, com certeza, esse tipo de comentário não tem mais no Instituto de Física, na UERJ, de uma forma geral. Essa pessoa que assim falou, que talvez tenha falado até, como você falou, ele era uma pessoa que todo mundo ria das brincadeiras dele, talvez ele não tenha falado no sentido de humilhar, mas humilhou, né? Isso aqui que é o mais grave disso tudo, né? Você não pesar o que falar e atingir o outro. Obrigado, só tenho a agradecer a vocês mais uma vez. Obrigado, Laís, obrigado, André, obrigado, Danilo, obrigado, Josefine, obrigado, Paula, Renata, obrigado aos assistentes, obrigado ao meu vice-diretor, que está lá dizendo, valeu, meu diretor, entendeu? E é isso aí. Então, assédio, eu vou pedir à nossa equipe aí para colocar esse tema muito importante também nos nossos eventos. Falou, Thaís. Laís, obrigado. Obrigada, professor. Meninas, vocês querem um minuto para a fala final? Pode ser. Agradecer, né? Fazer agradecimentos gerais, finais. E eu acho que é super bacana, né? Tipo, isso. Acho que justamente, tipo, trouxemos aqui um atrito, né? Tipo, teve um atrito, porque de fato isso é muito bacana. E assim, por exemplo, essa questão do mulheres guerreiras, né? Acho que não é nem uma questão de assédio. Acho que não configura assédio, mas ela reforça o estereótipo, né? E também tem artigos científicos sobre isso, adoro citar artigos, porque tem mulheres, né, e homens também pesquisando pra caramba sobre. Ela reforça o estereótipo de que
mulher sempre pode dar conta, né? E está muito atrelada essa questão da mulher heroína, né? E o que a gente também tem lutado muito é a heroína dentro da sociedade, né? Existe uma condição ali para aquela mulher ser considerada heroína, né? Então, quer dizer, se ela é heroína, ela tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, tudo ao mesmo tempo. Tem mulher que padece de adoecimento mental, né? Então, acho que a questão do guerreiro, é muito bacana a gente discutir sobre isso, porque também, tipo, é educativo, né? O guerreiro é justamente para a gente poder olhar para essa mulher e humanizar essa mulher, né? Tipo, cara, ela pode se considerar uma guerreira, mas primeiro de tudo ela é um ser humano, né? E se ela não vai dar conta disso tudo, né? Não tem ser humano que dê conta disso tudo. Então ela precisa de uma rede, de um suporte emocional e de pessoas em volta dela para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir ter filhos, se ela quiser, né? E para ela também conseguir fazer outras coisas da vida, né? Lazer, estudar. Então, bacana, gostei tipo, desse atrito, porque acho que os atritos também são educativos para a gente enquanto grupo, enquanto sociedade. Muito obrigada, de verdade, de coração. Professora Alain, Laís, pelo convite, Matheus, Josefine e Paula, principalmente, pelas palavras incríveis e acho que pelo compartilhamento, né? Tipo, da gente estar aqui junto, trocando essa ideia e se unindo para tentar construir uma sociedade melhor e diferente. Obrigada. Eu também quero agradecer a organização, a Laís, a professora Alain. Não, peraí. Aí, ó, viés e estereótipos, né? A professora Laís, a professora Alain, a professora Renata, a professora Paula, pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. E muita força aí para todos nós, para as mulheres que estão ouvindo, para não desistir. Não sei do que é que não vai desistir, mas não desiste, não. Tipo, reconfigura, escreve diferente, não se liga muito no que o... Leva o contexto em consideração, mas não se deixa limitar pelo contexto, né? E muita sorte para as professoras que também estão começando e já cheias de iniciativa, mandando ver. É muito bom. E é isso aí. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui na minha casa, né, no lugar que foi para mim durante 8 anos da minha vida, assim, um lugar que eu sonhei bastante e tenho uma grande admiração por todos. E esse colóquio, essa oportunidade de falar, de me dar esse lugar de fala que muitas vezes a gente não tem, né? Isso para mim foi muito importante. Foi muito gostoso compartilhar isso com vocês. Que todas essas experiências elas sirvam como inspiração, porque é assim que eu vejo, inspirações para seguir em frente, né? E que possam influenciar positivamente, né? De uma maneira geral, outros estudantes, não só mulheres, mas homens também. E obrigada por tudo, obrigada pelas palavras, professora Alain. Com muito carinho que eu participo desse evento e fico muito honrada, tá bom? Obrigada, Josefine, Renata, trabalho incrível, maravilhoso de vocês, e que a gente continue. É isso que a Josefine falou, vamos seguir em frente, não vamos desistir. Essa é a meta, essa é a fala, tá bom? Agradeço. Obrigada, meninas. Então, a gente está encerrando aqui mais uma edição dos Colóquios da Física e eu gostaria de agradecer pessoalmente mesmo todas as convidadas por aceitar o convite. É uma época muito difícil, né? Então, eu tenho certeza que a fala de vocês foi muito importante para todas as meninas. A gente tem aqui a Maressa, que é uma aluna da Física, que ela coloca que eu precisava ouvir tudo isso que foi abordado. Então, vamos seguir em frente, Maressa, vamos juntas, né? E acho que a gente tem o dever agora, como professora, né, principalmente na universidade, de fazer com que o caminho dessas meninas seja mais fácil, né? E esse é o nosso objetivo, né? Mais justo, né? Muito obrigada mesmo, né? Quem tem amigo tem tudo, professor Alain, eu estou devendo um favor para cada uma delas, um bolo para Renata, um favor, então, né? É assim que a gente constrói recheio, tá, Laís, por favor. É assim que a gente constrói as nossas redes. Então, antes de encerrar,
A gente só queria lembrar que a gente tem mais uma edição do Colóquio esse ano, em novembro. As datas vão ser divulgadas nas redes sociais e na página da UERJ. E a gente vai fechar esse ano com um tema que é inspirador, né? Passado, presente e futuro, um olhar para a ciência no pós-pandemia, o que vai acontecer, né? E a gente tem como convidado da palestra central o professor João Barcelos Neto. Quem não chorou em cima de um livro do professor João Barcelos Neto não fez física, né? Então, ele é professor titular do Instituto de Física da UFRJ e está imperdível. Daqui a pouco a gente começa a divulgar. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, né? E a gente se vê no próximo.